que você preparou pra gente? É isso aí, vamos falar um pouquinho hoje, o tema abordando aí 100% a engenharia, né? Que é a crise na engenharia em relação a formandos, né? E inscritos em vestibulares. A engenharia ela vem enfrentando aí um problema, uma queda, principalmente o número de formados, né? O índice daí do número de formados, né? O fechamento, vamos falar assim, o fechamento do ano, onde a instituição, né, que gerencia todas as faculdades e as instituições, mais o CREA com o FEA, né, eles fazem um fechamento e eles puderam comprovar que está tendo uma queda absurda primeiro em parte de inscritos, né, os interessados pela engenharia, e depois pelo número de formados. E isso preocupa não só o conselho, mas preocupa assim o país como um todo. Na parte do desenvolvimento, de infraestrutura, a parte de energia e a parte de mobilidade, de tudo. Ou seja, praticamente todos os segmentos, então. Todos os segmentos. Lógico que não generalizando, né? É que assim, nós estamos falando da engenharia como um todo. Vamos falar que tem mais de 40 cursos de engenharia, né? Habilitações da engenharia. Sim. Porém, o que continua na crescente é o quê? Hoje é o software, a engenharia de software, que é a engenharia que hoje está em alta por causa da inteligência artificial, né, da programação, da automação, né? E a segunda depois é a engenharia ambiental, que também por causa da sustentabilidade, de toda essa parte aí do ecossistema que tem aí contribuído, né? Então a engenharia ambiental é a segunda, a engenharia mais procurada, né? Tanto nas inscrições como dos formados, e depois a civil. A civil não para, né? Então a civil ela consegue aí nas últimas décadas manter uma crescente, e por causa da evolução também, né? Agora da parte civil, o país não para. E a agronomia também, acredito, né? Agronomia, então, a agronomia ela já foi mais procurada, mas a ambiental hoje ela tá à frente da agronomia. Ah, sim. Então, porque são pontos estratégicos, né? E inovações que estão chegando. E são os momentos, né? Então, essas três engenharias aí a gente não pode generalizar como esse todo, mas enfim, é a que mantém ainda aí um índice. E é preocupante isso? É preocupante, Marquinhos, sabe por quê? Porque assim, ó, o último estudo, o último fechamento foi de 2014 até 2020 e teve uma queda de 44%. Nossa! E do último ano para cá, que foi feito o fechamento agora no mês passado, teve uma queda de 14%, de 20%. Então assim, beleza, se mais de 10 anos, né, vamos falar assim, em 6 anos, teve 44% e um ano já teve 20%, né, então onde que nós vamos chegar? E isso preocupa o quê? A indústria. Né? A renovação, né? A indústria é a mais preocupada. Por quê? Porque a indústria hoje, depois ainda da indústria engenharia 4.0, né, ela é o quê? É a automação. Né? Então se você fica limitado em profissionais capacitados, que tudo isso, lógico, tem a capacitação. Então, assim, e por que isso vem ocorrendo? Por causa, principalmente, da remuneração, né? Tem uma lei, uma legislação que fala lá que o engenheiro tem que ganhar o piso salarial mínimo. Então, ele tem o piso salarial, mas nem todas as empresas conseguem pagar esse piso salarial. Né? E daí fazem um acordo lá com o profissional. Mas enfim, existe lá sim uma lei, um artigo que fala sobre o piso salarial. O segundo também, que é uma preocupação que já vem desde o ensino fundamental, o ensino médio, que foi constatado que os estudantes hoje eles têm uma dificuldade enorme em relação à matemática básica. Então ela fala assim, se já tem a dificuldade em matemática básica, o interesse, né, o desinteresse já vem lá de trás. Ou seja, em exatas. Com 12, 15 anos, 16 anos, se você já tem esse tipo de dificuldade, isso vai fazer o quê? O estudante ele não vai procurar um curso de exatas. Ele fala assim, poxa, se eu já não mando bem na matemática básica, no ensino médio, imagina lá na faculdade que vai exigir da engenharia, são 2 anos e meio de matemática pura. Derivada, cálculo, integral.
né? São equações diferenciais. Eu acho que praticamente todos os segmentos, né, na engenharia também vai para o lado de exatas, né? Exatamente. Apesar de ter alguma coisa de por humanas exemplo, também. Muitas faculdades, 2 anos e meio ali do curso, são as matérias em comum. Né? Tirando uma introdução, introdução à engenharia elétrica, introdução à engenharia de produção, introdução à engenharia mecânica, né? Já umas matérias já básicas, assim, específica da própria categoria, mas os 2 anos e meio são de matérias para todos os cursos. No entanto que, assim, em caso de uma DP, né, de uma recuperação, essas coisas, a possibilidade de você estar puxando essa matéria novamente para repor ela, você vai conhecer mais estudantes. Né? Você vai repor com estudantes da civil, com da mecânica, da produção, com todo. Então são 2 anos e meio ali de matemática pura. Né? Muitas faculdades ainda, não digo a EAD já né, o curso EAD já é diferente. Mas o presencial, o que acontece? Ainda lá no começo da faculdade, eles fazem lá tipo uma aula de reforço, para você relembrar algumas coisas sobre a matemática básica, né? Para te dar para impulsionar um pouquinho o estudante e o aluno. Mas enfim, então vamos falar assim, já vem com uma dificuldade já no ensino fundamental e ensino médio. Daí a procura por isso já começa a cair. E depois o que? A remuneração. Então você fala assim, poxa, quando você vê os índices, os dados, assim, você pega matérias de veículos aí de comunicação respeitados, né? E daí você pega lá, poxa, quanto que é? Primeira coisa, quando você é jovem, você está procurando uma profissão. Além, lógico, daquele jovem que já está decidido o que ele quer, né? Do futuro. Mas a maioria dos jovens hoje fala que, quanto que ganha um engenheiro civil? Quanto que ganha um engenheiro agrônomo? Quanto que ganha um engenheiro de software? Você pega revistas hoje aí, pela internet mesmo, você vê quanto que ganha um engenheiro de software hoje. Você entendeu? Mas aquilo lá é um número macro, né? É um número que, assim, você pode chegar até aquilo, não que você vai iniciar até aquilo. E até chegar àquele valor, você tem muito, né? Muita coisa lenha ainda, pra muita queimar, lenha para queimar, né? E assim, e lógico que tudo isso também, envolvimento de crises, né? Crise econômica, crise política, tudo isso daí faz com que também ele tenha ele vai mexendo na curva em relação ao cenário, ao setor, né? Vamos falar, teve aquele boom lá imobiliário em 2008, 2009. O que aconteceu? Mexeu o quê? Com a construção civil. Então o que mexeu naquela época lá? Mexeu praticamente com a engenharia civil, com a engenharia elétrica, com o pessoal que fazia a parte hidráulica das edificações. Vamos falar nas grandes cidades, né? Então, escritórios de projetos que faziam residenciais e comerciais, né? Edifícios residenciais, condomínios residenciais e comerciais, eles passaram por uma crise absurda. Por quê? Começou a crise imobiliária lá nos Estados Unidos e que refletiu no mundo inteiro e chegou no Brasil. Então o que aconteceu? Tinha muito imóvel novos e vagos e que e os usados né? O que aconteceu? Não tinha mais aquela procura tinha muito, né? É lei da oferta e a procura. Lei da oferta e a procura. Então tinha muito imóvel novo e ali na gaveta da construtora, como que fala lá? Construtora e incorporadora. Então o que acontece? Tem muito ali congelado e pouca procura. Daí o que aconteceu? Veio o boom imobiliário. Daí o boom imobiliário fez o quê? A construção parou. Ela diminuiu lá 70%, 80%. Daí o que aconteceu? Até a gente brinca, né? Que o aplicativo de passageiros começou naquela época. Muitos engenheiros viraram Uber na época. Até criaram uma categoria, Engen Uber, umas coisas assim, sabe? É verdade. Então, o que acontece? Lógico que naquela época, se eu não me engano, só tinham 2 aplicativos de passageiro, né? Hoje já tem diversos aplicativos. Mas, enfim, muitos amigos e colegas viraram motorista de aplicativo naquela época, né? Isso fez também com que você pega alguns comediantes, não sei se acompanha alguns comediantes, algum pessoal de stand-up, eles falam, qual que é o engenheiro? Daí fala,
motorista aplicativo, você entendeu? Então, enfim, também criou toda uma piada por trás disso. Mas, enfim, vamos falar da preocupação, principalmente na indústria, na parte de infraestrutura, mobilidade urbana, né, que hoje é um tema também muito, muito avançado. Hoje a parte da tecnologia, a parte da mecânica, da parte da produção. Isso vai refletir lá na frente, vai refletir lá na frente. Né? Então, assim, mesmo. Qual que é a dica hoje que a gente dá para as pessoas que estão no meio aí, ou iniciando, ou no meio, no final do curso? Que não se preocupe com isso daí. Você entendeu? Isso são fases, né? São fases que acontecem e lógico que vai acontecer algum tipo de mobilização. Por quê? Que vai começar a faltar, e que nem você falou, é lei da oferta e da procura. E começando a faltar no mercado, o que vai acontecer? Vai ter uma valorização desse profissional. Hoje nós estamos falando em falta de interesse e não desvalorização do profissional. Falta de interesse também no que você acabou de falar, né? De muitos alunos que hoje, inclusive eu tenho dado aqui do ano passado, que quase 9 milhões de brasileiros de 18 a 29 anos não concluíram a escola. Tá? Isso são dados do MEC. Certo. Tá? Então eu acredito que também é um dos motivos, né? Também, exatamente. E outra, uma coisa bem preocupante também. Não é garantido que 100% dos inscritos e dos que passaram no vestibular, que entraram na faculdade, eles continuam. Então vamos dizer assim, vou me usar como exemplo. Lá na faculdade, quando eu entrei, eram 3 salas de 70 pessoas. Uhum. E se eu falar para você que sobraram, vamos falar, 70 pessoas, que ou nem enchia uma sala no final do curso, você entendeu? Muita gente já desiste nesses 2 anos e meio de faculdade, que eu falei que é a matemática pura, que é o cálculo puro. Então o que acontece? Então vamos lá. Que é a base, vão né? Juntando, vão juntando as coisas, né? Você pega, já está desmotivado no ensino médio superior, no médio fundamental. Desinteresse de participação na engenharia, no vestibular da engenharia. Uhum. Daí aquele que passou, que concorreu, ele desiste no meio do caminho. Daí você fala assim, poxa, mas ele tirou vaga de outras pessoas que tinham interesse. Lógico, por isso que existe a lista de espera. Você entendeu? Então, mas também nessa desistência existem várias questões que são incluídas ali, sim, né? Não é só o desinteresse profissional, mas às vezes também a pessoa viu que não era aquilo que ele achava que era, vai para outra área, também, né? Financeira é o que mais impacta também. Às vezes assim, vou cursar uma faculdade pública, que pelo menos eu deixo de pagar a faculdade. Mas você tem uma república para pagar, você tem o transporte para pagar. Muitas faculdades, campos de faculdade, eles estão em cidades, né, estratégicas, né, que o governo montou lá um campus, vamos falar assim, da USP, da Unesp e tudo mais, são cidades longe. Então assim, o pessoal de Capivari vai fazer a Unesp. Aí tem onde tem lá, tem Ilha Solteira, que é na ponta do estado, lá divisa com Mato Grosso. Garatinguetá, no outro ponto aqui, né, no vale do Parnaíba, né? Daí você pega o campo da USP em Botucatu. Então assim, são cidades, Sorocaba, né? Você pega a USP São Paulo, USP e tal. Então as pessoas, elas saem com 17, 18 anos. Que vão ao extremo, né? Que vão, né, uma modificação, né? Tem uma alteração na rotina, na vida. E elas querem voltar para sua cidade, né? Então fica também aquilo, né? São poucas pessoas que permanecem lá todos os dias da semana. Você passou um filme aqui agora, quando eu estudava, né, na Unimap, os 2 primeiros anos, cara, foram terríveis. Sim. No primeiro, principalmente, você já pensa em desistir, cara. Sim, sabe? sim. Porque envolve muita coisa, né? Financeiro. E daí você olha e fala, puxa, tem mais 4 anos pela frente. Sim. Né? E sabe uma coisa também que acontece, Marquinhos? É o seguinte, ó. Eu mesmo, quando eu pensei na engenharia, que na época, o que está acontecendo com software hoje, lá em 2001 aconteceu com telecomunicações. A engenharia de telecomunicações estava faltando profissionais da telecomunicação, né, engenheiro de telecomunicações, e ali deu um boom na engenharia de telecomunicações. E qual que foi a minha sacada na época? Bom, primeiro eu preciso entrar na engenharia. Então eu escolhi engenharia de telecomunicações. Eu cursei 1 ano e meio. Dentro desse 1 ano e meio,
Eu não desisti da engenharia, eu desisti do curso. Eu vi que não era aquilo. Era muita lógica, tava saindo da parte analógica para a parte digital, era parte de redes, um monte de coisa, e era muita coisa binária, tava coisa migrando, né? Isso, que na verdade não me interessou. Só que eu já estava dentro da engenharia, então eu já estava com os pés dentro da engenharia, e é uma coisa que acontece bastante também. Às vezes a pessoa ela entra no meu caso aconteceu na engenharia de telecomunicações, e eu migrei para engenharia elétrica. Então são possibilidades de quem conseguiu entrar na engenharia, que ela pode mudar, ela consegue mudar com uma maior facilidade, menor concorrência, mas migrar de um curso para outro dentro da engenharia. Né? Então muita gente passou na engenharia civil, não gostei da engenharia civil já nos primeiros anos, já vai para a produção. Ele se encontrou na produção. E assim vai. Então existe também essa rotatividade, mas não tem a desistência da engenharia, e sim de você ter se familiarizado com aquele curso, com aquela especialidade e ter ido para outra, você entendeu? E foi um exemplo meu, né? Eu saí da engenharia de telecomunicações, migrei para engenharia elétrica. Quando chegou na engenharia elétrica, eu falei, era isso que eu queria. Eu me encontrei ali dentro. E lógico também, não adianta também você migrar e não ver um potencial futuro. E o que ajudou bastante, que ajuda bastante os jovens, já é o primeiro estágio. Né? Então, nos primeiros 6 meses que eu já estava na engenharia elétrica, que eu consegui o meu primeiro estágio, foi ali que me abriu portas, abriu também a minha cabeça e viu ali que era aquilo que eu queria seguir, e é onde eu sigo até hoje. Né? A parte da elétrica de potência, a elétrica... Não é elétrica... eu tive a ênfase de elétrica eletrônica, mas eu sou 100% elétrica. Tá. Elétrica de potência, eu não sou. Você fala assim, mas você também é engenheiro eletrônico. Mas não, eu não me especializei nessa área. Né? Também quando você chega lá no 7º semestre, que é 1 ano e meio para você terminar a faculdade, que são, vamos dizer, o ano final da faculdade, né? O ano e meio final da faculdade, daí também dava a possibilidade de você seguir para eletrônica e seguir para elétrica. Também, vamos falar outra engenharia, engenharia civil. Tem gente que se especializa em estruturas. Tem outro que se especializa em outro tipo de área dentro do seu curso. Né? Então no meu tinha esses dois, no momento tinha esses dois. Hoje já abriu bastante frente ainda, né? Dentro de cada curso abre várias frentes. Né? Isso é importante também para você saber o que você vai fazer no futuro. Que nem tem coisas da engenharia elétrica que eu não posso assinar. Então, por quê? Porque a sua faculdade, uma coisa que você tem que também, que ninguém se preocupa, é que o jovem também, o aluno, ele tem que se preocupar. Que não é só entrar no curso. O curso, a faculdade, aquele curso, vamos falar no meu caso, engenharia elétrica. Então, aquele curso da minha faculdade, que eu tô desenvolvendo, que eu tô fazendo, ele tá cadastrado no CREA, no CONFEA, dentro de uma resolução. Que nem o meu é a resolução 8 e 9 do CREA CONFEA. Então eu sou habilitado a assinar e emitir RTs dentro que tá dentro dessas duas resoluções. Agora partiu para uma outra ali, eu já não posso. E muitos profissionais não sabem disso. Daí quando ele vai precisar, ele fala, poxa, que nem partiu para eletrônica. Quem parte para eletrônica, no nosso caso aqui, que partiu para eletrônica, ele não pode assinar nada de elétrica de potência. Você entendeu? Ele não sabe disso. Quando ele vai saber disso daí, quando ele já emitiu um monte de RT, não sei o que, tal, e bateu no CREA. Bate lá por amostra, uma fiscalização, daí vai ver, poxa, mas esse profissional aqui, ele está emitindo RT dentro da habilidade dele. Aí vai lá, notifica o profissional. E da hora que ele vai ver o que ele tem que fazer. Não tem o que fazer. Ou ele tem que fazer uma especialização, tem que fazer um curso técnico, ou tem que fazer uma outra, a mesma faculdade, o mesmo curso, né? Não a mesma faculdade, porque já não está enquadrando. Mas às vezes fazer uma especialização, uma pós, alguma coisa, que ele consiga enquadrar no CREA, no CONFEA, para poder assinar isso daí. Agora, que nem falamos, é preocupante, né, todo esse cenário, né, Felipe, porque hoje já há uma certa dificuldade para encontrar profissionais em várias áreas, né? Agora você imagina lá na frente, né, cara? Agora eu não sei, a IA, ela também não tem um pouquinho de culpa nisso aí? Então, na verdade, assim, a IA preocupa todas as áreas. Né? Todos.
é uma preocupação Inteligência ampla. artificial. Porque acontece, vai ocorrer sim um desemprego por causa da inteligência artificial, que hoje você tem na palma da mão. O celular faz para você hoje, o computador faz para você. Lógico também, quando surgiu o computador lá atrás, também na década de 80, começou a ter uma cadeia de desemprego por causa do computador. Só que para também desenvolver vários projetos, não vai precisar do profissional, né? Porque tenha lá quem serão os especialistas disso daí? Exatamente, para poder... Entendeu? Quem terá a capacidade, quem terá a paciência de estudar isso hoje para colocar em prática, para ser contratado e para desenvolver um bom trabalho. Então o que acontece? Tudo isso vai da visão do próprio profissional. Às vezes tem profissional da engenharia que está migrando para essa... que não é sua especialidade ali e está buscando especialização para se tornar um profissional do IA. Você entendeu? Tá, agora pra gente encerrar o papo aqui, que já 8 horas e 25 minutos, o que você deixa de... assim... chama a atenção, né, dos jovens que estão nos ouvindo aí, qual o melhor caminho a seguir? O melhor caminho é, lógico, estudar desde o início lá, porque vamos falar, se a dificuldade já está lá atrás, então também acho que cabe ao governo, né, um incentivo e também se as pesquisas demonstram que a matemática básica já está ali, já tem um problema ali, tá influenciando, né? Isso tem que ter uma atenção maior em cima disso, né? Treinar melhor os professores. Às vezes não é nem o professor, mas o interesse, né? Os jovens hoje, eles estão cada vez perdendo interesse por certas coisas, né? Mas também abrir a mente dessas pessoas. A gente fala, né, na sua época, na nossa época de transição ali de 18 para 19, 17 para 18 anos, que vai entrar na faculdade, você tinha que prestar um vestibular de qualquer jeito, porque mesmo você sabendo ou não, vamos tentar alguma coisa. Então esse tentar alguma coisa pode ter um problema no futuro, né? Então também abrir a mente desses jovens, né, para tentar buscar deles cada vez mais a empatia com alguma profissão, né, com algum ramo, alguma coisa, né? Em relação à preocupação, tá tendo queda, não sei o que e tal. A preocupação das indústrias, do desenvolvimento, principalmente no país, né? Que eu comentei com você em off. Na Rússia, Estados Unidos e a Europa como um todo, já é outro, já tá inverso, cada um formando no Brasil, são 10 lá. Então, assim, eles estão buscando, né? Até mesmo alguns anos atrás, Portugal estava buscando engenheiros no Brasil porque eles estavam passando por esse problema lá. A formação de profissionais da engenharia em Portugal estava baixa, eles estavam com a mão de obra perdida lá. Pode ser sazonal também isso aí? Como existem em outros países, né, que também houve essa dificuldade, né? Não Sim, sei. mas é que assim, quando você vê os países que sempre estão na crescente, Estados Unidos, China e Rússia, né, e alguns países da Europa, sempre tem um gráfico positivo, né? Né? Daí pega os países emergentes, que no caso o Brasil, daí você vê muita oscilação. Então isso é preocupante, mas a preocupação que eu falo é da indústria, é da parte de desenvolvimento e como um todo. E o que eu tenho para dizer para o jovem, que para ele entrar na engenharia como um todo, que ele não vai se arrepender. Aquele que tem a engenharia na veia, que tem né, escolher o trabalho que ele gosta, escolher o trabalho que ele gosta. Exatamente. Acredito que o caminho é esse. Exatamente.